Olá, que bom ter vocês aqui novamente. Meu nome é Milena Brintan e você está assistindo o Pode Liderar Podcast. Hoje a gente tem a oportunidade de conversar com a Marcela Rezende, uma profissional de marketing com mais de 20 anos de mercado. E ela tem uma história muito inspiradora e eu queria muito que vocês ouvissem a perspectiva dela de liderança, cultura e negócio. Marcela, obrigada por você ter vindo. Prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Mir. Prazer é nosso. Então, Marcela, se apresenta um pouquinho, porque a primeira vez que eu conheci, que eu sentei, a gente se conheceu direito num café, e a Marcela abriu a boca para falar da história dela, eu falei assim, nossa, lembra? Eu falei assim, não. E você falou assim, agora conta a sua história. Eu falei, não, minha história não é assim, com tantas coisas quanto a sua. Me conta um pouquinho, faz um resuminho para o pessoal te conhecer. Quem é a Marcela? Bem, nada disso. A história dela é incrível e super inspiradora, e prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite mais uma vez. Resumindo a minha história, eu tenho 20 anos de carreira trabalhando com marketing. Eu comecei a trabalhar na L'Oréal, passei mais de 10 anos na L'Oréal, morei aqui no Brasil, morei em Paris, depois eu voltei para o Brasil, e aí fui para a Estée Lauder, cuidando de marca para a América Latina, passei um ano na Estée Lauder, depois fui para a Bacardi, fiquei na Bacardi no Brasil um ano, depois eu fui para o México, mais um ano, depois eu fui para Nova York, morei em Nova York quase 4, e aí voltei, sempre trabalhando na área de marketing, depois voltei para o Brasil, Alpargatas, onde eu trabalhei com Osklen, Mizuno e Havaianas. E aí quando eu voltei para o Brasil, eu comecei nessa frente, abri uma empresa, comecei a dar mentoria, virei investidora anjo, comecei uma outra frente, uma outra carreira, investidora. Fazer investimento para essas empresas, para mim, me abriu muitas portas e muitas frentes. E aí que eu costumo dizer que abriu um outro lado da Marcela, onde eu vi as empresas da nova economia, o quanto as startups estavam crescendo muito rápido, e o empreendedorismo, como é que o empreendedorismo estava em ebulição no Brasil. E aí fui para Madeira Madeira. Então essa é um pouco da minha história, assim, da minha trajetória. E hoje eu invisto em algumas startups, tenho 5 startups de investida por enquanto. Eu sento no board de algumas delas, eu dou mentoria, dou palestra, dou aula, criei um framework de construção de cultura e marca, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. E é isso, eu acho que, além disso, importante dizer que eu tenho 2 causas, uma que é liderança feminina, faço questão de ajudar outras mulheres, educação, porque eu acredito realmente que o nosso país e o mundo ele vai evoluir através da educação. E sou casada com o João e mãe do Pedro. Acho que resumindo um pouquinho aí minha história. Começando aqui o nosso bate-papo, você é uma pessoa que passou por muitas empresas estruturadas, estabelecidas, e outras você entrou para estruturar, né? Como foi, se não me engano, o caso da Madeira, né? A Madeira você entrou para estruturar. Então você teve a oportunidade de ver diferentes tipos de negócio, trabalhando com marketing, né, e sendo liderança. E quando a gente estava conversando aqui antes de começar, a gente falou tudo começa com a cultura. E cultura tem tudo a ver com liderança. Então, são os 2 assuntos que a gente vai conversar aqui hoje. Para a gente dar esse pontapé, eu queria entender, na sua visão, o que é cultura e o que é cultura na prática, para todo mundo entender. Tá. A cultura, ela nada mais é. Muita gente, quando fala de cultura, todo mundo fala, não sei o que é, fica na dúvida. A cultura nada mais é do que as ações, os valores que uma companhia pratica. Do que ela acredita. O que aquelas pessoas que estão ali naquela companhia, elas fazem em termos de atitudes e comportamentos. E isso forma uma cultura. Isso faz com que a cultura ela seja construída. E não é só os valores. Como eu costumo dizer, no meu framework que eu construí, tudo começa com um propósito. Qual que é a razão da companhia existir e por que a companhia quer impactar no mundo? Qual que é a transformação que a companhia quer gerar não só para o mundo, mas para a sociedade? Depois disso vem a missão. Como é que ela entrega esse propósito? A missão é como você entrega esse propósito. A visão onde você quer chegar, o seu norte. Que os funcionários levantam da cama todo dia trabalhando para quê? Isso é a missão.
Depois vem os princípios e os valores. Quais são os comportamentos que regem aquela corporação? Isso tudo, no meu framework, eu chamo de alma da marca, alma da companhia. Isso tudo forma cultura. Quando você vive isso no dia a dia, você forma cultura. E a partir do momento que você constrói uma série de valores ou princípios, algumas empresas chamam de valores, outras chamam de princípios, a partir do momento que você constrói, que você começa a implementar isso no seu dia a dia, que você vive, quando você contrata uma pessoa, quais são as atitudes que você olha, que você preza na sua companhia para contratar aquela pessoa? Num processo de avaliação, você deve olhar esse documento, quais são os valores que a gente tem aqui, que a gente vai avaliar aquele profissional. Quando você vai fazer um pitch de captação de dinheiro, o que, que você traz ali dentro do seu pitch que é importante mostrar para as pessoas que você está querendo trazer ali para colocar dinheiro na sua companhia, do que você acredita, do que a companhia acredita, quais são os comportamentos que regem aquela companhia. Então, é uma série de comportamentos que você utiliza em todas as frentes. E muita gente acha, é coisa do RH. Não é coisa do RH. É algo muito sério, que você começa dentro de casa e que você usa em absolutamente todas as frentes e que você exponencia ele nas campanhas de marketing, por exemplo. Você constrói um posicionamento de marca a partir do momento que você constrói um posicionamento de marca muito melhor e muito mais aderido ao seu negócio a partir do momento que você tem tudo isso claro e muito bem definido, que faz parte da construção da cultura. Eu diria assim. Qual é a grande sacada do teu framework quando uma empresa está lá, você, eu acho que eu tenho cultura. Qual é a grande sacada do framework que você traz para o negócio? Eu acho que a maioria das empresas hoje, que eu tive a oportunidade de trocar e de trabalhar em conjunto e de experienciar, elas não têm tudo muito bem definido. Algumas têm a questão dos valores e têm o propósito, mas não têm a missão e não têm a visão. Ou não estão conectados. Ou não estão conectados. E elas não é que não acreditam, mas é aquilo que você falou, elas usam aquilo como sendo algo muito interno e não externo. E o que eu vejo nas empresas da nova economia, você pega cases de sucesso como o Nubank, como o iFood, como Apple, Google. A cultura é tão forte dentro de casa, essas bases elas são tão fortes que, consequentemente, ela é o posicionamento. Você cria o seu posicionamento baseado na sua base cultural. E isso se torna, você cria sua construção verbal e sua construção visual, seja sua logo, seu tagline, seu slogan, as cores que você utiliza, baseado nessa sua cultura que você tem, baseado nesse framework. E isso é o que eu vejo de diferencial nessas empresas, que eles estão fazendo e que deu muito certo, está dando muito certo, porque eles começaram, primeiro, tendo muito clareza de todos esses pontos, aonde eles querem chegar, o que eles querem trazer para o mundo, quais são os comportamentos que regem a companhia. O Jeff Bezos até dizia, né? Diz, quando eu não estou na sala, como as pessoas tomam decisões, que aí entram os princípios da Amazon. Então, o que eu vi de diferente nessas companhias é que essas companhias elas têm essa alma da marca muito bem definido e que, consequentemente, o marketing que elas fazem, o que elas fazem, que elas declaram como posicionamento, é a exponenciação disso. E é tudo construindo com muita verdade, que é o que eu vejo que falta hoje nas companhias. As companhias, elas focam em vender, 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 vender. O que não está errado, eu acho que está certo. Mas chega num determinado momento que você precisa parar, dar um passo para trás e entender, mas qual que é o meu propósito? O que eu quero trazer aqui para o mundo? O que eu quero impactar na sociedade? Qual que é o meu negócio? E quais são os comportamentos que regem as minhas decisões? E eu vejo que muita gente hoje tem um pedaço, não tem o todo, ou o posicionamento e a linguagem visual está totalmente desconectada com isso. Então, isso é algo que tem que começar dentro de casa, tem que envolver todos os líderes, não é só a equipe de RH, tem que trazer todos os líderes da companhia
independente da área, todas as áreas têm que participar e tem que estar engajada em construir, em proliferar, em arraigar essa cultura. E isso, consequentemente, na mão do marketing de todas as áreas, isso vai chegar até o consumidor. E quando você tem isso, você tem uma cultura transversal, né? A forma como você funciona para dentro é a mesma forma como você funciona para fora, seja os seus parceiros, seja os seus fornecedores, seja seu consumidor final. E aí essa coerência traz uma fortaleza para a marca muito grande. Total. Né? Porque além, depois de construir o framework, os 3 pilares principais são frequência, você constrói marca através da frequência, é consistência, você exatamente falar a mesma coisa em todos os canais, com todos os stakeholders. E aí eu sempre brinco dizendo, quando o time fala, nossa, não aguento mais falar isso, significa que você está no caminho certo, continua fazendo, Excelente. Que é por aí. E comunicação multi-humanizada. A partir do momento que você constrói a alma da marca, depois que você vai para o posicionamento, estratégia verbal e visual, com a frequência, com a consistência e com a comunicação humana e útil. Porque hoje a gente também está sendo bombardeado por 10 milhões de informações ao longo do dia. Então é muito difícil você se prender a atenção por uma marca ou por uma coisa que não traga alguma coisa útil para você. E cada vez mais as pessoas querem humanização, querem troca, querem entender que por mais que tenha um robô do outro lado, que esse robô fale comigo de maneira humanizada. Então esses são os 3 pilares a partir do momento que você constrói. Você delimita ali a alma da marca, que você constrói a tua estrutura para você construir marca ao longo do tempo. E o que a liderança tem a ver com cultura? E aí eu vou trazer um pouco de exemplo que você mencionou, né? Por eu ter participado de multinacionais e depois ter migrado para um formato de startup, eu tive a oportunidade na Madeira de ajudar a construir os valores e os princípios. A liderança ela é responsável não só por construir, então, nesse caso da Madeira, os líderes da companhia ajudaram a aterrissar todos os princípios de liderança da Madeira, mas também implementar. É a liderança, e aí a gente estava até tendo essa conversa, né? Existem 2 tipos de liderança, existe a liderança por cargo e existe a liderança por atitude. Nesse caso eu estou falando liderança por cargo. São os líderes da companhia que eles são responsáveis, neste caso foram responsáveis por construir, e no caso, não só da Madeira, mas das empresas aonde eu passei, que eram multinacionais, aonde tinham os valores e os princípios muito bem definidos, a liderança é responsável por implementar e por viver aquilo dia a dia e por garantir que todas as pessoas da equipe, independente do nível hierárquico, estejam respeitando e estejam seguindo aqueles comportamentos, aquela cultura. Então, a liderança, eu diria que ela não só cria, mas ela é o anjo da guarda da cultura da companhia e garante que a cultura da companhia vai ser implementada e mantida ao longo dos anos. E é uma baita responsabilidade, que as pessoas nem sempre têm noção, né? Não, eu acho que tem muita gente que entende a responsabilidade sendo líder, que tem na implementação e a responsabilidade em ser o guardião da cultura, mas infelizmente existem muitos profissionais que não só que não praticam, mas também que não entendem o quão importante isso é para a equipe, para os times, para o desenvolvimento de time, até por estar coerente com o todo da companhia. Isso não é tão óbvio. Não, e eu vejo às vezes algumas pessoas que elas não percebem, às vezes elas até se sentem parte da cultura, se sentem bem naquele ambiente, mas elas não percebem como liderança o poder do exemplo que elas fazem, que às vezes é contrário à cultura. Total. E aí tem outro ponto muito importante, que é a história do você tem que falar, mas tem que praticar aquilo que você fala. Perfeito. Porque não adianta só isso, né? A pergunta anterior que você tinha me feito era como a liderança é importante e impacta na cultura.
não só criar e manter, mas essa questão de dar o exemplo. Porque não adianta você falar algo e, no final das contas, praticar. O que vale são as ações, não as palavras. Eu costumo dizer a história do filho, que se você... Como é que você quer que seu filho leia se você está no telefone todo dia? Então, se o teu filho vê você lendo um livro, automaticamente ele vai... Você não precisa nem falar para ele ler. Se você ler na frente dele, ele vai entender e ver que aquilo é algo que você pratica, que é algo importante. Então, os líderes precisam, sim, não só trazer, mas praticar aquilo que eles falam, que eles cobram das equipes. É verdade. Tem um exemplo que eu li no livro do Netflix, aquele No Rule Rules, que a regra é não ter regras. E eles implementaram, para quem não conhece, não sei se continua assim, mas uma grande parte da cultura é feita em não ter controles. E investir na responsabilidade, na autonomia das pessoas. E em relação a férias, né, eles não têm controle de férias. Você pode tirar quantos dias você quiser, desde que você faça as suas responsabilidades. E se não me engano, no livro, no começo desse programa, eles identificaram que as pessoas não estavam tirando férias, estavam tirando menos férias do que tiravam antes. E aí, quando eles foram ver, é porque os gestores, as lideranças, não saíam de férias. E aí você dá uma super iniciativa de cultura e de retenção para as pessoas, que tem tudo a ver com a cultura da autonomia, da responsabilidade, do engajamento, né, de entrega. E a pessoa não vai, porque você não tem um exemplo. Então, a cultura falava para fazer, a liderança não fazia. Pronto, não vai dar certo. E aí a liderança começou a sair de férias, mais de férias, não trabalhar quando tivesse de férias, e aí o programa começou a dar uma melhorada. Então, esse é um exemplo típico, né? Total. E é engraçado porque a gente também estava conversando ali sobre essa questão de como é que eu tive na prática, né? Como é que eu trouxe na prática, como é que eu notei ali que eu, como líder, estava impactando a cultura da companhia. Como é que você percebeu? Engraçado que eu sempre, né, a gente está falando de dois tipos de liderança, liderança por cargo e liderança por atitude. Eu sempre tive a liderança por atitude muito forte na minha personalidade. E desde pequenininha, minha mãe sempre brinca, fala comigo e fala, nossa, mas essa atitude a gente via desde a escola, a professora sempre trazia isso como ponto. Mas aí eu não tinha tido a oportunidade de ter a liderança por cargo. E a partir do momento que eu tive a liderança por cargo e eu tinha pessoas ali embaixo da minha equipe, que me deu esse clique do quanto a liderança por cargo impacta na cultura. Porque a partir do momento que eu liderava uma equipe, quando eu trabalhava na L'Oréal, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de liderar a equipe no início da minha carreira, e que eu via com as minhas atitudes e o que eu falava para eles e a maneira como eu trabalhava com eles, que eles começavam a replicar, que eu falei, nossa, realmente é uma responsabilidade muito grande você ter um time, você ter uma equipe, você liderar pessoas, porque aquilo que você está não só falando, mas fazendo, é aquilo que vai girar, que vai fazer com que eles replicam aquilo que você está fazendo. Então, naquele momento, me deu esse clique do tipo, caramba, é muita responsabilidade isso, né? Eu tenho que agir de uma maneira muito coerente, porque eles vão acabar replicando aquilo que eu faço e fazendo aquilo que eu falo. Então, tem muito disso. E é interessante que a primeira experiência de ser liderança, de ser gestor de pessoas, geralmente aquela experiência que você está meio, né, tentando entender isso, às vezes tem um desafio técnico junto, tem um desafio de gestão de equipe, é tudo ao mesmo tempo, e você já teve esse insight, isso é bárbaro. Você estava falando de liderança e eu lembrei de uma frase, ou uma passagem que eu ouvi do Simon Sinek, que é autor do livro Golden Circle, que Comece pelo Porquê, né? Que tem tudo a ver com o que você está falando, inclusive. E eu não me esqueço mais. Ele falou assim: ser liderança é cruel. Todo mundo pode ser um líder. Nem todo mundo vai querer ser um líder. E nem todo mundo vai ser um bom líder. E aí ele fala a mesma coisa. É a mesma coisa de você ser pai ou ser mãe. Todo mundo pode. Nem todo mundo quer. Nem todo mundo vai. É muito difícil. Desafiador. É muito desafiador, é muito difícil. Por quê? Quando o
o time vai precisar de apoio, você precisa estar lá, você precisa, né, ajudar a desenvolver, tem uma super... você se doa para o time. Se o time faz alguma coisa bem feita, gente, tá certo, é o mérito do time, ele tem que crescer, né? Você tá no bastidor. Agora, se o time erra, você tem que se responsabilizar. Então, assim, não é uma função fácil ser gestor de pessoas, não tô nem falando de liderança, que é outro conceito, né? E aí, com tudo isso, você ainda tem que sacar que você também é a expressão da cultura da empresa. Eu costumo... As entrevistas, as pessoas perguntam assim, Marcela, o que a Marcela de hoje daria de conselho para a Marcela de 20 anos atrás? E aí eu sempre falo, estude sobre pessoas, entenda de pessoas. Que eu nunca tive isso na minha vida. Ao longo da minha trajetória, eu não tive empresas que me estimularam a fazer isso. E foi na marra. Foi como você falou, no pancadão do dia a dia. E aí eu fui aprendendo, entendendo, fulano é diferente de ciclano, e naquela época muito menos complexo, porque você tinha, né, muito menos gerações trabalhando em conjunto, você tinha uma questão ali também das redes sociais e do poder estava na mão das marcas, hoje em dia o poder está na mão do consumidor, você tinha uma dinâmica de mercado totalmente diferente. E eu aprendi na marra ao longo dos anos. E eu aconselho, e estou aprendendo. Para mim é uma longa jornada, uma longa caminhada, e sou humilde para reconhecer que eu estou num processo de aprendizado. Eu acho que esse processo de aprendizado não acaba nunca. Porque a gente sempre tem algo novo para aprender, principalmente quando se diz em relação a gente, a ser humano. É verdade. E é o conselho que eu dou para todo mundo, que está começando a trabalhar. Independente do cargo, independente da empresa, independente do que você vai fazer, você vai trabalhar com gente. Isso é um fato. Você precisa entender de pessoas, como lidar com pessoas, como gerenciar pessoas, como trabalhar com pessoas em todos os níveis, seja para cima, para o lado, para baixo. Isso é fundamental. Isso ajuda muito na jornada. Quando você tem que entregar o resultado e quando você tem que gerir gente. E fazer com que as pessoas se desenvolvam, fazer com que as pessoas cresçam, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Então, esse para mim, eu diria, eu dou sempre esse conselho, não tive, aprendi na marra, estou aprendendo até hoje, mas eu diria que para mim é o maior desafio de ter um cargo de liderança. Como é que você consegue ali lidar com pessoas que são totalmente distintas, que vieram de lugares diferentes, que têm, né, como você mencionou, gerações totalmente distintas, e num ambiente onde é extremamente competitivo, num ambiente onde está cada vez mais difícil prosperar, num ambiente economicamente, né, principalmente agora, que não, né, agora já tem um tempinho que não está tão fácil. Então, esse para mim é um desafio muito, muito grande. E equilibrar resultado com cultura, eu acho que a chave para mim é entender de gente. Eu acho que quando você decodifica, não que o caminho vai ser fácil, mas eu acho que vai facilitar a vida. E aí, entender de gente também traz a importância da gente entender da gente também, né? É um autoconhecimento na relação com essas pessoas. Totalmente. E aí, mesmo sendo, é home office, é híbrido, é presencial, é tudo gente. Pode estar na tela do computador ou pode estar na sua frente, é tudo gente, né? Total. E qual é o maior desafio da liderança? O maior desafio que você passou na sua carreira como liderança? Olha, o maior desafio foram vários, assim, olha, eu vou te falar que, assim, foram vários deles, mas eu acho que o mais difícil de tudo, de ter equipe, eu acho que o mais difícil é você conseguir engajar as pessoas, eu acho que é você conseguir motivar as pessoas, é você conseguir impactar elas positivamente, trazer ela, né, para próximo. Eu acho que esse para mim de todos assim é o mais difícil. Eu acho que entregar resultado difícil você, né, tem várias coisas ali no dia a dia que são desafiadoras. Mas eu acho que você fazer com que o seu time esteja engajado, com que o seu time esteja na mesma página que você, se inspire, você
isso para mim, você até desenvolvê-los profissionalmente, desenvolvê-los pessoalmente, porque aquilo que eu estava falando, as pessoas são muito distintas. Elas vêm de lugares muito diferentes. Então, um valor, por exemplo, para você pode ser um valor, um não valor para mim e vice-versa. Ou não valor, mas a lista de prioridade pode estar diferente, digamos assim. Então, imagina quando você tem uma equipe tão grande, você conseguir fazer com que pessoas que têm níveis de prioridade de valores distintas, né, tá na mesma página que você, nadar, remar, que eu digo, né, no mesmo barco para a mesma direção não é fácil. Então, eu diria que acho que o maior desafio é trazer as pessoas para dentro do time, fazer com que as pessoas estejam motivadas, estejam engajadas e se inspire. E qual é o seu estilo de engajar, de motivar, de envolver? Eu diria que eu tenho duas Marcelas, assim. Eu tenho uma Marcela, como eu mencionei um pouco da minha história, eu virei mãe, eu sou mãe do Pedro. O Pedro tem 3 anos e 8 meses. E eu tive o Pedro dia 20 de janeiro de 2020, a pandemia começou dia 15 de março. Então eu passei uma pandemia dentro de casa, com um recém-nascido. E liderando equipes de uma empresa nova pelo computador, pelo Zoom, pelo Google. Então eu não tive isso que a gente está tendo aqui agora. Eu não pude olhar no olho das pessoas. Eu fui olhar no olho das pessoas e tentar entender quem elas eram um ano depois. Então, para mim, o fato de ter sido mãe e passado por uma pandemia, ter feito isso num momento junto, isso mudou muito o meu estilo de liderança. Eu era muito focada em resultado, muito focada em resultado. Continuo sendo muito focada em resultado, mas hoje eu tento, antes de começar vamos performar, tá aqui o resultado, esse aqui é o objetivo, o que a gente precisa entregar esse ano, qual é o projeto, deixa eu entender quem são as pessoas que estão comigo no time, de onde elas vieram, por que elas estão lá, o que elas querem de futuro. Isso, para mim, fez muita diferença. Então, eu diria que o meu estilo hoje de liderança é um estilo, eu tento muito mais entender as pessoas que estão comigo, o que motiva elas, como é que eu consigo impactar aquelas pessoas. Tem gente que precisa trabalhar muito perto, precisa falar com você todo dia. Tem gente que não. Você fala com aquela pessoa uma vez na semana e está suficiente, e ela voa. Não, as duas vão voar. Mas tem gente que precisa de uma liderança do dia a dia, quer trocar, quer dividir, quer trazer o que aconteceu na vida pessoal. Então, eu acho que eu me tornei uma pessoa mais sensível nessa parte. Eu acho que o meu estilo de liderança hoje, ele ouve mais as pessoas, ele entende mais as pessoas, aonde elas estão, da onde elas vieram e para onde elas vão. Então, é um pouco por aí que eu sempre... Mas, de novo, como eu mencionei, é um aprendizado enorme. E eu ainda estou na trajetória, tem muito para aprender ainda. Sou uma adepta do lifelong learning. Todo dia eu aprendo alguma coisa nova. Adoro o nosso café que a gente tomou, né, pela primeira vez ali pessoalmente. Eu tive a oportunidade de aprender um monte de coisa com você, te conhecer melhor. Então eu faço questão de, em toda troca, não só através de leituras, através de paper, através de cursos, mas de troca com pessoas, de que eu posso aprender dessa pessoa que eu não estou fazendo ou que eu nunca tive contato. Então, esse é um pouco responderia essa pergunta, eu acho que eu respondi, mas traria um pouco ali de que eu acho que é um processo. E acho que esse lifelong learning, né, que esse é a aprendizagem ao longo da vida, né, o que a gente precisa manter mesmo, né, porque a gente vai, enfim, conhecendo coisas novas e quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que a gente não sabe. E o mundo está mudando muito rápido, né? O mundo está mudando rápido. Uma velocidade absurda. Então, se a gente não entender, e ser humilde para entender que a gente não sabe nada, que a gente tem muito que aprender, acho que... Você sabe que lá em casa, eu adoro quando eu aprendo alguma coisa com as crianças. E eu faço questão de mostrar para eles que eu tô aprendendo com eles. Às vezes uma palavra diferente, às vezes uma gíria, às vezes uma brincadeira. E eu falo assim, cara, que legal aprender isso hoje, obrigada. Eu falo isso para as crianças. Eu pratico isso, tá? É uma dica. Porque é isso, né? E eu aprendo com eles essas coisas, né? Até
os jargões. Total. Seus vão ficar mais... O seu vai ficar mais velho, você vai começar a aprender gíria. Todo dia chega uma aprendizagem nova em casa. Legal. E você é uma liderança, né, há algum tempo, de empresas que são super conhecidas, num estilo, né, de muito resultado, de mobilização de time. E você foi conquistando esse, né, esse lugar e foi formando esse estilo. Qual que é a dica que você deixaria para outras lideranças femininas hoje em dia, para que elas, né, se desenvolvam, alcancem os objetivos e, enfim, agreguem para os lugares que elas estão? Eu acho que algumas. Acho que a primeira delas é as pessoas sempre falam, né? As pessoas não, eu sempre falo que as pessoas têm síndrome do impostor. Eu acredito que todo mundo tenha síndrome do impostor. Muita gente não fala, mas eu realmente acredito, não sempre, mas acho que sempre, vez ou outra, vem ali, ai, será que eu dou conta desse recado? Será que eu tenho, né, condição de fazer isso? Eu acho que a síndrome do impostor é algo que existe. E eu acho que as mulheres, elas levam isso muito mais a sério do que os homens. E elas realmente deixam de fazer as coisas por conta da síndrome do impostor. E minha dica para as mulheres é: a síndrome do impostor todo mundo tem. Os homens também têm, eles não falam. Então, assim, isso é uma coisa que quando você sentir, respira fundo, que isso todo mundo tem. Acredita em você. Acredita em você, mais no seu potencial, naquilo que você pode trazer para a mesa. Não tenha vergonha de falar o que você acredita. Não tenha vergonha de trazer o seu posicionamento. Você vê um trabalho que você está fazendo, você fez uma migração de carreira há pouco tempo e você começou a fazer algo novo, a trazer ali conteúdo nas redes sociais, experiência da sua vida, do seu dia a dia, do que acontece na sua casa, e você botou a cara ali e está falando. Isso, a gente precisa de mais mulheres que façam isso. Mais mulheres que tragam o que elas realmente acreditam. Sem vergonha, sem... Ai, mas será que eu estou falando certo? Não tem certo e errado. Façam mais isso. Os homens, você vê muito mais homens se posicionando do que mulheres. Eu acredito que as mulheres também têm que trazer a sua opinião, trazer no que acredita. Então não tenha vergonha de autenticidade, mesmo, né? Não tenha vergonha de se posicionar. Uma outra coisa também é os nãos. Os nãos. Pra gente, e eu diria assim, entreguei minha quantidade de anos de carreira, 20 anos de carreira e 40 de idade, 41 de idade, a gente vai tomar muito mais não do que sim. E sendo mulher, eu garanto que os nãos vão ser muito mais do que dos homens. Certeza absoluta. Então, como é que a gente pega esse não e não deixa esse não nos abalar, nos abater. Então, toda vez que vier um não, acho que tem que entender o porquê que a gente ganhou esse não. Esse não é nosso, esse não é nosso. Toma pra gente o que é nosso e segue em frente, mas não faz com que esse não te tire do caminho. Às vezes ele pode ajustar a tua rota até, mas não te tirar do caminho. Então, os nãos não vão vir, mas não se abalem por eles. E tem uma rede de apoio. E eu acho que eu só consegui chegar onde eu cheguei, e tem um caminho ainda, tem muita coisa ainda para aprender e para trilhar, mas com rede de apoio. Rede de apoio significa ajuda de psicólogos, ajuda de mentores, de pessoas que a gente conhece, que a gente confia, não necessariamente pessoas até mais júniores do que a gente, para a gente trocar e falar, poxa, o que você acha disso? Eu tenho isso muito com as equipes que eu lidero. Eu sempre pergunto, o que você achou dessa minha atitude? O que você achou dessa minha postura? Você acha que foi isso uma coisa legal? Não posso melhorar em algum aspecto, de algum lado? Então, ter uma rede de apoio é fundamental. Porque a gente vai se sentir vulnerável, a gente vai se sentir insegura. É normal, acontece com todo mundo. Mas o ponto é como é que a gente se fortalece, como é que a gente tem essa base de ajuda para conseguir ultrapassar isso e continuar no caminho. Acho que esse seria meu conselho. E os desafios, eles são, assim, para sempre. Eu estava conversando com uma amiga no telefone há 2 dias atrás, e mulher, e ela falou, Marcela, só muda de endereço, né? A gente sempre tem muito desafio, a gente sempre tem muito prato para equilibrar. A gente tem a história do profissional e tem a história do pessoal, que não é fácil, mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente
tem que tentar equilibrar os pratos, mas entender que alguns pratos vão cair, tá tudo certo. Só tomar cuidado para quando ele cair, esse prato não afetar, né? Se o prato vai cair, vai afetar e vai ter alguma coisa muito, muito grande, tentar segurar ele para ele não cair. Então, acho que a gente tem que trabalhar com isso e tá tudo certo. Tem dia que a gente vai dar conta de tudo, tem dia que a gente não vai dar conta de tudo, tem dia que vai ser um dia bom, a gente vai dormir, vai deitar para dormir tranquila, nossa, hoje foi um dia bom, tem dia que vai ser horrível, e aí o outro dia o dia seguinte é outro dia. Eu acho que é um pouco por aí, tentar entender que a vida é feita de altos e baixos e tá tudo certo. Sabe que essa história do segurar os pratos, eu vi em alguma mídia social um filme, eu não lembro de quem é, vou tentar resgatar até. Era uma pessoa famosa, uma americana, uma atriz ou diretora de seriado, e ela estava falando na faculdade, essas falas de final de faculdade, e ela falou assim: as pessoas me perguntam como eu dou conta de tudo. A resposta é: eu não dou. É isso. Se eu estou aqui falando com vocês agora de manhã, é porque eu estou perdendo a apresentação de balé da minha filha. E o dia que eu estou o dia que eu estou acompanhando minha filha ou pegando a minha filha no colégio, é porque provavelmente eu deixei de fazer alguma coisa para o meu trabalho. Então, eu não dou conta de tudo. Então, quando eu estou num lugar, eu estou deixando de ser a minha melhor versão no outro. Mas a vida é isso, e a gente vai escolhendo o que a gente quer focar naquele dia. E ela falou com uma tranquilidade. E aí sai daquela referência de perfeição absoluta, né? É que a mulher se cobra muito, né? A mulher se cobra muito mais do que o homem. Então, essa exigência vem da gente, de querer entregar o melhor em todas as frentes, de conseguir dar o máximo, e não necessariamente a gente vai conseguir. Então, acho que é tentar manter a cabeça tranquila. E tem dias que não vai ter uma cabeça tranquila, tem dias que você vai dar aquele máximo que você tinha naquele dia e você não vai ficar satisfeito e você vai para a cama mal, achando que, poxa, não dei meu máximo, mas tá tudo bem. Eu acho que é tentar entender que isso não é única e exclusivamente de uma pessoa. Isso é de todo mundo. Como é que a gente tenta passar por isso e aprender? E, obviamente, tem uma outra coisa também que eu estava... Até mencionei com você, tem uma amiga minha que mencionou isso essa semana. Eu não levo para o pessoal. Acho que a mulher também, ela leva tudo muito para o pessoal. Às vezes a pessoa te deu um feedback ou foi grosseira com você, não, eu acho totalmente errado, eu acho que nada justifica, mas aquilo tem a ver com a pessoa e não com você. Exatamente. E é tentar não levar para dentro, porque você acaba, o homem faz isso melhor que a mulher. O homem leva tudo muito menos para o pessoal do que a mulher. A mulher, ela tende a levar mais para o pessoal, então acho que tentar levar as coisas também menos para o pessoal, poxa, não foi legal essa atitude comigo, mas... Você sabe que eu conversei com uma executiva super sênior. Ela saiu da empresa depois de alguns anos. Ela era CHRO, era C-Level de RH. E na hora de sair, né, ela fez um fechamento de todos os anos, né, e ela saiu e ela recebeu um feedback que ela achou super inadequado. E ela falou: olha, desculpa, mas esse feedback não é para mim. Esse feedback é para você. E ela foi embora fina, sublime. E às vezes é isso, é reconhecer quando às vezes um feedback não é exatamente um feedback, né? É uma reação da outra pessoa e tá tudo certo. E a gente conseguir separar isso e usar isso mais para fortalecer a gente do que para desmotivar, Total. Né? Ou drenar. Total. Que é o que eu acho. Eu acho que muitas mulheres hoje acabam se deixando desmotivar pelos não, você acaba se deixando desmotivar. Eu tive filho, será que eu consigo dar conta da carreira? Alguém dá algum feedback sobre, não, mas isso aqui é totalmente inapropriado. Ela fala, nossa, mas será que eu estou sendo inapropriada? Até a história da agressividade, né, que a gente estava mencionando, que pra gente, algumas vezes, pra gente ter um lugar de fala, a gente precisa ser um pouco mais dura. Eu tenho um fun fact para falar disso. Eu estava numa empresa e aí eu estava numa reunião com o fornecedor, 1 hora de reunião, início de carreira novinha. E aí terminou a reunião. Então tá, quais são os próximos passos? Não, a gente vai marcar uma reunião para falar dos próximos passos. Eu falei assim, não, desculpa, eu não vou sair dessa reunião
sem próximos passos. A gente vai falar disso agora. Eu me recuso a fazer eu acho que é desnecessário fazer uma reunião só para próximos passos. E a minha gestora estava na sala. E não era uma gestora muito inspiradora. Era uma chefe. Ela me deu um feedback que eu fui agressiva com o fornecedor. Isso no começo da carreira. E aí você começa assim, será que eu fui agressiva com o fornecedor? Aquilo era eu no auge da minha assertividade, gente. Então, isso acontece, e acontece bastante, eu diria. E aí, obviamente, né, aquela coisa que a gente estava mencionando, geralmente quando um homem tem essa postura, tá tudo certo. Tá tudo certo. E quando uma mulher tem essa postura, nossa, mas tá sendo muito agressivo, né? Então, algumas mulheres, elas até, nossa, mas será que eu sou agressiva? Será que eu... Então, muitas das vezes, não é agressividade por agressividade, é agressividade para se posicionar, para trazer ali um ponto de vista. E não é questão de ser agressiva, é questão de posicionamento. Não é questão de faltar com respeito. Isso, é questão de isso. E aí tem muita gente que trava. E que não avança, e que fala, poxa, mas eu... Não. Tá tudo certo. Obviamente que tem... Né? A gente precisa sempre fazer uma autoanálise no sentido de, poxa, será que esse feedback, eu acho que todos os feedbacks, eles precisam ser avaliados. Total. Não sou aquele tipo de pessoa que passo batida por feedback. Eu sempre avalio todos. Só que tem alguns que eu não... Tem alguns que não são meus, aquilo que você falou. Então, acho que é questão de avaliar e entender, mas essa questão de ser taxada como agressiva... A mulher, hoje em dia, infelizmente, o mercado de trabalho ele é muito mais masculino. Então, para você se posicionar algumas vezes, você tem que ser um pouco mais firme. Não significa que está sendo agressiva. Eu estou trazendo isso para ser ouvida. Então, continuem. Assim, quem está fazendo, não deixem de fazer, porque às vezes as pessoas travam. Então, não travem. É verdade. E isso são feedbacks que... Isso são dicas que se aplicam a qualquer pessoa em qualquer momento de carreira, seja liderança, seja não liderança. Total. Né? Obrigada, Marcela. Obrigada a você. Prazer enorme estar com você. E, como eu já falei para você no nosso café, estamos juntas na caminhada. Conta comigo sempre. Totalmente. Obrigada. Prazer. Gente, foi um prazer aqui estar com a Marcela. A Marcela dá aula, dá mentoria, tem um perfil super ativo nas mídias sociais, compartilhando muito conhecimento. Vale a pena seguir. Como é que você tá mesmo no Insta? Marcela P. Rezende com Z. Marcela P. Rezende. Eu tenho indicado ela para fazer mentoria para outras pessoas que às vezes me pedem e é fantástica, tá? Sigam. Gente, o Pode Liderar Podcast de hoje foi esse. Mais uma mulher inspiradora, cheia de história para contar e compartilhar. Eu fico muito feliz de ver tanto papo, tanta ideia, tanta inspiração, podendo sair daqui para um monte de outras pessoas. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu adorei. Se gostou, deixa o seu like. Lembrou de alguém que precisa ver esse conteúdo? Já encaminha logo. Até a próxima!